A expectativa hoje realmente da sessão, mas a questão dos precatórios da Fundeb. Nós tivemos em São Luís, eu, o vereador Emi e o secretário, o vereador licenciado Cobra, uma importante reunião pela Procuradoria-Geral do Ministério Público. A orientação para o gasto desse recurso deve ser aberta uma conta específica, deve haver um planejamento de como esse dinheiro será gasto. Houve uma sugestão bem enfática do prefeito de Mangabeira, acompanhado nossa, dos vereadores, que no caso de Mangabeira nós vamos fazer um plano e apresentar a todos os professores para fazer um gasto apenas dos 40% do valor e deixar contingenciado os 60%, aguardando que o Supremo Tribunal Federal dê a palavra final. Houve uma matéria que foi perpetrada pelo sindicato em Brasília, do Supremo Tribunal Federal. De imediato foi negado, dado provimento à decisão do TCU, no sentido de que esse recurso não deve ser destinado aos professores. Esta é a decisão que está valendo. O prefeito de Mangabeira, que foi inclusive acompanhado pelo prefeito Temer de Tuntum, manifestaram o interesse de distribuir esse recurso aos professores. E, no entanto, foi sugerido pelo Ministério Público que fosse procurado os deputados federais para fazer uma pressão junto ao Supremo, para que o Supremo possa dar a palavra final. E se o Supremo der a palavra final no caso da ação impenetrada pelos professores do Estado de São Paulo, que se o Supremo disser, olha, não pode, o recurso não pode ser destinado, que os deputados federais apresentem uma PEC com a maior brevidade possível e digam, olha, pode ser gastado. Porque o que manda é o Legislativo. Se o Legislativo decidir, aí sim pode. Havia uma outra preocupação com algumas câmaras municipais, foi o caso de Parnarama, onde um vereador apresentou um projeto de lei que a Câmara autorizando o prefeito a fazer o gasto do recurso. Primeiro, que é inconstitucional. O vereador não pode apresentar projeto de lei que gera despesa ao Executivo. O Executivo pede autorização do Legislativo. Segundo, a origem do recurso é federal. No entanto, como o recurso é federal, não compete à Câmara Municipal legislar sobre o recurso federal. Agora, se o recurso fosse municipal, seria competência exclusiva da Câmara decidir sobre como esse recurso seria gasto. Então, há muito que se discutir. Eu fiz uso da fala lá na Procuradoria, inclusive sugeri, reafirmei o procurador que nós vamos fazer uma audiência pública aqui, vamos convidar todos os professores, vamos discutir com os professores, vamos ouvir eles, ouvir os sindicatos que representam os professores como um todo, ouvir a opinião de cada um, vamos fazer um encaminhamento para que esse encaminhamento sugerido e recolhido entre os professores possam constar no plano que nós temos a expectativa que esse recurso deve ser creditado até o mês de dezembro. Parabenizo o presidente da Câmara, irmão Leonardo, e também ao vice-presidente vereador Emi, ao secretário Cobre e ao prefeito Rodrigo Coelho por nos apresentar lá em São Luís. Quero dizer que essa verba, esse dinheiro aí é muito bem-vindo para o nosso município. Eu espero que caia na conta para que seja aproveitado aí, nas escolas. E quero aqui também lembrar as estradas vicinais, o conserto das pontes que estão quebradas, destioradas. Temos também esse problema de iluminação pública que infelizmente está uma decadência, não está funcionando, a cobrança é grande. E também essa questão dos tapa-buracos, que está se aproximando do inverno. E com certeza, durante o inverno é difícil fazer esses trabalhos, como de estradas vicinais e o conserto de ponte. E também lembrando dos bueiros. Bueiros que eu tenho aqui como exemplo, o bueiro que dá acesso à casa do Silvino Brito, lá no Brejão dos Brito, que choveu, além de não fazer, fica intrafegável lá. Quanto à reunião em São Luís, né, ela foi bastante proveitosa, esclarecedora. Tivemos a oportunidade de ouvir o posicionamento dos ministérios públicos, tanto federal como estadual, o Tribunal de Contas do Estado, procuradores que são envolvidos direto com a questão da educação, principalmente aqueles que estão lotados no CAOP. E também tivemos a informação que existe uma rede de controle sobre o uso desse recurso na educação e, de um modo geral, todo o recurso público, né? E como recomendação a utilização desse recurso, os tribunais, tanto as decisões do TCU, do STJ, do STF, no sentido que seja utilizado unicamente em investimento na educação básica. Aquilo que diz respeito a bônus, honorários de professores ou outros ligados à educação, esse recurso não contempla.
Então, o que nós esperamos é que haja um entendimento no futuro, no sentido de que é possível ser utilizado parte desse recurso com honorários e abonos para professor. Mas, por conta da impossibilidade de hoje não ser utilizado esse recurso, nós pessoalmente, só a Prefeitura de Mangabeiras, com os 3 vereadores que lá estiveram presentes, nós fizemos uma sugestão no sentido de que somente uma parcela desse recurso seja utilizada de imediato. A outra, como a possibilidade de ser utilizado esse recurso em mais de um exercício fiscal, ficaria no aguardo de uma decisão futura com relação à possibilidade de ser esses recursos utilizados com o pagamento de abonos ou honorários de professoras. Mas enquanto isso não for permitido, a única decisão que a Justiça acolhe é investimento na educação.